Amém? Celular, rapaz, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 32. Ontem nós começamos aqui a falar nesse trecho da Bíblia e falamos hoje pela manhã também. E essa é a nossa terceira exposição em Êxodo. Eu creio que hoje à noite a gente vai adiantar um pouco. Ontem e hoje nós fizemos algumas reflexões, essa parte inicial. E hoje nós vamos dar continuidade. Agora à noite nós vamos dar continuidade a essa triste realidade que é a apostasia. Que é o dar as costas a Deus, o se esquecer ou o esquecer-se de tudo o que Deus já fez na nossa vida. E é justamente isso que faz tantos caírem. O fato de não reconhecerem o amor de Deus que excede o conhecimento. Então aqui, irmãos, eu gostaria de fazer de novo a leitura a partir do versículo 1. Nós paramos hoje pela manhã no versículo 8 e diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar adiante dele e, apregoando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha, irmãos, a realidade que nós temos vivido hoje é exatamente essa. Muitas pessoas que estão na igreja evangélica entraram pelas portas por conta de um passado sombrio que viveram. Pessoas que passaram por momentos difíceis na área de saúde, na área financeira, na área sentimental, encontraram no evangelho, na igreja evangélica, algum tipo de ajuda para que pudessem superar esses momentos difíceis da sua vida. E a partir do momento que esses momentos vão sendo superados, eles começam a ter de volta as necessidades que tinham antes de entrarem pelas portas da igreja evangélica, que são as necessidades de, como vimos aqui, dançarem e beberem em busca de um entretenimento que não glorifica a Deus em absolutamente nada. As pessoas têm cada vez mais a necessidade de um Deus que elas possam ver e tocar. Elas não querem um Deus transcendente. Elas não querem um Deus como o nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus imutável, um Deus santo, santo, santo. Então eles fazem um Deus com as suas próprias mãos, se
e se reúnem para ao redor daquele Deus criado pela sua própria mente adorarem, como se estivessem adorando ao Senhor que nos fez tantas coisas. Se hoje nós estamos vivos, irmãos, independentemente de você ser um cristão genuíno ou não, independentemente até de você ser um ateu, você só está vivo por conta da bondade de Deus. É Deus quem permite que a gente tenha mais um dia de vida. E a gente observa que as pessoas não se atêm a essa realidade. Quando as pessoas do lado de fora da igreja vivem debaixo dessa desinformação ou dessa desatenção, a gente vê isso como algo normal. Mas quando a gente observa pessoas de dentro da igreja, que tem a Bíblia, que tem o Evangelho, que tem o Novo Testamento, que tem comentários bíblicos, pregações bíblicas, pessoas que ainda buscam estarem rodeadas de um bezerro de ouro para poderem beber e comer. A ideia que está aqui no versículo 6, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se a comer e beber. Olha que coisa. Esse é o culto que agrada ao povo. Mas o culto que agrada ao povo é o culto que Deus abomina. Já dizia um pregador do passado, a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Nós não conseguiremos ser amigo do mundo e amigo de Deus. E aqui o povo não se importa mais. Por quê? Porque Faraó já estava vencido. Mas nós somos extremamente enganados quando a gente pensa que pelo fato da gente ter superado coisas difíceis no passado, nós necessariamente já vencemos. De forma alguma, irmãos. Todos os dias nós teremos obstáculos. Essa pandemia está servindo para nos mostrar isso. Quem achava que, como eu já disse isso aqui repetidas vezes, quem achava que nós estaríamos vivendo uma realidade que nós estamos vivendo hoje? Todo mundo de máscara. Bairros sendo fechados, blitz sendo feitas. Nós já chegamos hoje, eu acho que é o número de 22 mil mortos, mais de 22 mil mortos, só no nosso país por conta dessa enfermidade. Quem imaginava que isso estaria acontecendo com a gente? Então, às vezes a gente pensa, a gente se esquece, irmãos, de que existe ainda uma caminhada e que nós temos a necessidade desesperadora do auxílio de Deus. É como uma pessoa que está se afogando. Se não tiver alguém para ajudá-lo, ele vai morrer. Eu estou falando isso não que a gente seja aquela pessoa que está se afogando, porque se você não é cristão ainda, você é uma pessoa morta no fundo do lago. Mas muitas vezes, como cristãos, nós nos sentimos como se estivéssemos perdidos, como se estivéssemos nos afogando. Quando nós perdemos o foco de Cristo, nós voltamos a uma cegueira espiritual que nós já devíamos ter superado. E aqui a gente vai ver isso acontecendo. E o pior de tudo, irmãos, é que tem gente que ainda se alegra com isso. Tem gente que ainda acha mais triste que o certo é errado e que o errado é certo. Eles estão justificando as suas atitudes porque Moisés subiu para orar, para interceder pelo povo e demorou demais. Sim, irmãos, você não consegue esperar 40 dias? Então aqui Deus estava vendo algo que Moisés não estava vendo. Moisés estava em cima do monte e o foco de Moisés era Deus. Mas Deus estava vendo o que o povo estava fazendo. Porque Deus pode conversar com Moisés face a face e ainda assim tomar conta da vida de todos os seres humanos de maneira individual. Pois Ele é onipresente.
E ele diz aqui algo que me assusta. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O Senhor está dizendo: esse não é o meu povo. É preciso que a gente entenda que o fato da gente ser evangélico, da gente ter uma Bíblia, da gente ser batizado, da gente cumprir qualquer tipo de ordenança que está estipulada na Bíblia, não nos faz povo de Deus. O que nos faz povo de Deus é se nós andamos no caminho de Deus. É se nós amamos ao Senhor de todo coração, alma, força e entendimento. E isso nos faz povo de Deus. Por isso que Jesus olhava para os fariseus e diziam que eles eram como sepulcros caiados. E externamente eles pareciam irrepreensíveis, mas dentro eles eram pessoas mortas. Eles só faziam obras de fachada. E aqui ele diz: esse teu povo se desviou depressa do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou. Olha que coisa, irmãos. Qual foi a tentação que Jesus passa no deserto? Satanás diz: olha, Jesus, eu te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Esse povo nem ofereceu nem recebeu essa proposta, viu? E já estava adorando. E o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, pois somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Mas hoje em dia, nas igrejas evangélicas, as pessoas têm adorado o bezerro de ouro. As pessoas adoram o louvor, adoram uma denominação. Eu vejo, você vê, né? Pessoas que dizem: eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou isso, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é bezerro de ouro. Nós devemos ser discípulos de Cristo e ponto. A nossa meta é ser um discípulo de Cristo, ser um discípulo fiel de Cristo. Mas nós vivemos debaixo dessa loucura evangélica, onde parece que cada um tem o seu bezerro de ouro, que eles arrudeiam e se alegram. E eles têm adorado e sacrificado a Ele. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse exato momento enganando a si mesmas, debaixo de um credo de que são crentes, quando elas estão tentando salvar a sua vida, onde Jesus, de maneira muito direta, disse: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdeu-a. E eles estão literalmente escondidos, acovardados, questionando inclusive a nossa presença aqui, como se nós fôssemos os errados e eles os certos. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Não, sabe quem me salvou? Quem me salvou foi Calvino, com as doutrinas da graça. Não, quem me salvou foi a Assembleia de Deus, com o falso batismo no Espírito Santo. Não, quem me salvou foi a Igreja Batista, como eu amo a Igreja Batista. Será que foi essas congregações que salvaram o povo? Foi mesmo. Eu pensei que tivesse sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente observa, irmãos, o cenário evangélico hoje é exatamente isso aqui. E nós não podemos nos acomodar, pois aquele que se cala, consente com o erro. Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. A ideia de dura serviço é um povo que não se prostra a Deus, mas se prostra a qualquer outra coisa, até um bezerro. Imagine, irmão. A ideia de dura serviço é uma pessoa ereta, que não adora a Deus, mas estava adorando um bezerro. Olha que loucura! É tão fácil a gente se abaixar para pegar uma nota de 50 reais. Mas será que você dobra o seu joelho para orar por alguém?
Será que você acorda cedo com o propósito de ouvir a voz do seu Pai que está no céu? Não é para pedir nada. Às vezes tem gente que acorda cedo, né? Quando está passando por alguma luta. Não, varão, eu tenho acordado de madrugada, tenho orado, porque eu estou passando por esse problema, e aí eu já fiz esse propósito com Deus. Mas e você acorda cedo só para conversar com seu Pai? E você vai dormir tarde para conversar com Ele? Como o irmão Paulo falou aqui, a gente vê essa loucura. Em plena pandemia, a gente ouvindo música, bebendo, enchendo a cara e, sabe, como se nada estivesse acontecendo, e usando recursos que o governo deu para as pessoas se manterem nesse período. Tem gente que gasta pagando bebida alcoólica para os outros, enquanto pessoas que de repente estão passando necessidade deixaram de receber esse recurso. Esse é o mundo, irmãos, que a gente vive. Você acha que Deus não está vendo isso? Eu tenho visto. E eis que é um povo de dura serviço. Quantos evangélicos se inscreveram para ir pedindo esse benefício que não tinham direito? E conseguiram. E ainda se acha e diz: olha, foi Deus que enviou. Deus enviou algo desonesto para você. Você tem certeza absoluta que foi Deus? Ou foi o bezerro de ouro? Então a gente precisa, irmãos, entender, como a gente já falou aqui algumas vezes, Deus é santo. Deus não vai abrir mão da sua santidade, porque os evangélicos não querem viver vidas conformes à sua imagem. Deus não vai abrir mão. Lá no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: olha, não vos conformeis a este século. A ideia século ali é a ideia mundo, sociedade. Não se conforme ao modo de vida da sociedade. É um modo de vida cada vez mais anti-Deus. Não se conforme a isso. Tome a forma de Cristo. E aqui ele diz, versículo 10: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. Deus aqui ia matar todo mundo. Você já imaginou isso? E eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A proposta de Deus aqui é: olha, eu vou fazer como eu fiz na época de Noé. Eu vou matar todo mundo, e a partir de você eu vou fazer uma grande nação. E aqui a gente vai ver, irmãos, uma simbologia de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Não é que Moisés é Cristo, não entenda errado. Moisés é um tipo de Cristo. O ofício de Moisés apontava para o ofício de Cristo, assim como o reinado de Davi apontava para o reinado de Cristo. Então Moisés, ao ouvir isso da parte de Deus, Moisés tem uma atitude idêntica a que Jesus nos ensina por meio de uma parábola. Quem se lembra da parábola do vinicultor? Olhe, o Senhor tinha uma vinha e no meio da vinha tinha uma figueira, e a figueira já tinha 3 anos, e essa figueira não dava fruto. Aí ele vira e diz: eu vou cortar ela, porque ela tem ocupado inutilmente espaço na terra. O vinicultor, o que ele faz? Ele intercede: não, dê mais um ano, eu vou adubar, eu vou, jogar um pouquinho mais de água aqui. Daqui a um ano a gente volta, e o ramo que não tiver dado fruto, então esse será cortado. É isso que nós vamos ver aqui, é isso que nós estamos fazendo. Talvez algumas dessas pessoas que hoje estão vivendo vidas transviadas possam estar aqui com a gente no futuro próximo. Esse é o nosso desejo. Em que a gente tem se movido dessa forma, a cada vez mais pregar o Evangelho de maneira mais contundente e direta, porque o nosso irmão José tem evangelizado os locais aonde nós fazemos culto.
Qual é o propósito disso tudo? Do ministério de louvor cada vez mais se unir e orar, para que por meio dessas canções as pessoas se preparem para ouvir a palavra de Deus. Porque alguns irmãos se reúnem e aos custos do seu próprio esforço, claro que pela graça de Deus, preparam reuniões como a de hoje. Amanhã vai ser lá em Cosme de Farias. O irmão Calmon, a irmã Rita, algumas vezes alguns outros irmãos de lá ajudam ele, mas essencialmente são esses dois irmãos lá do bairro que preparam toda segunda-feira para a gente estar lá. A gente está intercedendo, irmãos, é o que a gente tem que fazer. Porque ainda não chegou a hora do juízo. E o nosso desejo, irmãos, não é que essas pessoas morram em pecado e vão para o inferno. Por mais que essas pessoas nos maltratem ou façam qualquer coisa com a gente, se você é um cristão verdadeiro, o sentimento que você tem é o mesmo de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Pai, eles não sabem o que fazem. Abre o olho deles, Senhor. Tem uma senhora que a gente convida, que veio aqui ontem, trouxe até a família, né? É que ela acho que ela bebe, né? Então, qual desejo? Muitas vezes a gente já passou, já ouviu, né, gracinhas e tal de pessoas, mas o desejo que a gente tem é o quê? Que essas pessoas se arrependam e sejam salvos. Alguns de vocês que têm entes queridos que moram aqui nesse bairro, primo, irmão, pai, mãe, filhos, se morressem hoje, vão para onde? Então a gente intercede diante de Deus pela vida deles. Ó, tem misericórdia. Esse é o papel da gente como igreja, irmãos. Ter um amor não fingido. Uma das coisas que mais me dá repulsa é quando eu vejo essas pessoas falando de amor. As pessoas que mais eu vi falar de amor na igreja nunca amaram ninguém senão o seu próprio umbigo. Porque quem ama demonstra, não fala só. Vocês sabem que eu amo vocês. Por quê? Vocês me veem aqui todo dia. O meu irmão Paulo ligou hoje de tarde para mim. Ele ligou e eu disse, poxa, que é isso? Que obra deve ser essa? Porque a gente está presente na vida do outro. A gente sabe que a gente se ama por conta disso. O amor que a gente tem uns pelos outros não é um amor fingido. É um amor real. Aí tem um monte de gente que diz, eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha irmã. Não ama nada. Você não está nem aí. Você não mete a boca para fora. A pessoa está passando um monte de dificuldade. A pessoa está passando por um momento de luta e você não está nem aí. É gente que vem com hipocrisia. Eu amo meu paizinho, eu amo minha mãezinha. Mentira. Porque se amasse de verdade, estava do lado. Não importa se seu pai é cristão ou não, você tem que honrá-lo da mesma forma. Aí depois que a pessoa morre, que saudade, mentira, parece hipócrita. Esse é o universo que a gente vive, irmãos. O cristão não pode ser assim. O nosso amor não pode ser um amor fingido. Por isso que nós vemos aqui, coisa linda, a intercessão de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor. Meu Deus, Moisés suplicou ao Senhor. Mas você vai ver que esse amor de Moisés não era um amor permissivo. Quando Moisés desce do monte, ele diz, quem é com o Senhor? Pega a sua espada e mata todo mundo quem está idolatrando aí. Não é um amor permissivo. É um amor verdadeiro. Mas não é um amor permissivo. O amor permissivo, ele é um amor falso. É como o diabo que diz que ama você. Não, eu te amo, coma do fruto. Aí, ó, Deus não ama você não. Deus proibiu você o fruto mais legal de todos. Sou eu que amo você, que estou te dando essa dica, ó. Pega desse fruto e coma. Ó como eu, diabo, amo você, tá vendo? Chega lá para Jesus. Jesus, você diz que é filho de Deus. Deus não está querendo te dar nenhum pão, Jesus. Eu vou te dar todos os reinos da terra. Me adore.
diabo tem conseguido convencer a muitos que o diabo ama eles, não Deus. Que coisa assustadora. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Olha que coisa linda. Ele suplicou ao Senhor, seu Deus. Porque o Deus de Moisés era diferente do Deus daquele que estava adorando lá os bezerros de ouro. O Deus da gente aqui é diferente do Deus da maioria das igrejas evangélicas. Pode ter certeza. O meu Deus, ele não trata bicho melhor do que gente. O meu Deus não se preocupa mais com dinheiro, com saúde, do que com vida espiritual. O Deus da Bíblia está preocupado com a salvação eterna e não com o fato de você ter uma vida de príncipe e princesa aqui. Então o meu Deus, irmãos, e eu espero que sejam de vocês também, o Deus da Bíblia não é o Deus que está presente nas igrejas evangélicas hoje, na maioria delas pelo menos. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se assente, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Olha que coisa linda, irmãos, é se lembrar dos feitos de Deus. Pare alguns segundos agora, feche os seus olhos, ou de olho aberto, se lembre o que Deus já fez com você. Quantas pessoas a gente já conversou aqui? Como foi que você chegou aqui? Eu poderia apontar dedos e falar da vida de alguns, que eu conheço todos os irmãos aqui. Como foi que a gente chegou, irmãos? Quem é você agora? Eu vi alguns anos atrás chegar na igreja um menino assustado, com medo de morrer, e hoje em dia é um homem de Deus, sendo usado tremendamente por Deus para salvar almas. Vocês sabem de que eu estou falando. Mas como foi que ele chegou? Um menino assustado que achava que para ir para a igreja tinha que ser com camisa de botão, e ele só tinha uma. Apertado, meu filho, e botou um negócio aqui, parecia que estava enfocando. É aqui que eu estudo, é aqui, todo suado. E hoje em dia a gente olha e vê um homem de Deus que abre a boca e só sai versículo bíblico. Imagine, irmão. Enquanto tem gente que começou a congregar antes dele, que é uma vergonha. É uma vergonha para o evangelho. Lembre-se do que Deus fez na sua vida. Eu particularmente, irmãos, ainda sofro muito por conta da minha insatisfação. Eu fico decepcionado muito facilmente. Tenho pedido toda a força que Deus mude isso em mim. Mas uma das coisas que me ajuda é que eu nunca esqueci de onde Deus me tirou. Eu espero nunca esquecer disso. Muitas coisas mudaram na minha vida no decorrer, mas eu ainda moro no mesmo prédio que eu morava antes de conhecer a Cristo. E uma das coisas que eu acho impactante, assim, minhas filhas são instrumentos de Deus na minha vida, que às vezes falam de coisas do meu passado. Muitas pessoas gostam de lembrar do meu passado, até para poder tentar de alguma forma ofender o meu presente. E eu acho maravilhoso. Recentemente eu soube, né, de uma pessoa que se dizia irmão e veio fazer fofoca. Essa pessoa está num centro de recuperação, onde eu nunca fui apresentado ao pastor, mas ele me conhece, né, diz que me conhece. E aí ele dizendo para essa pessoa mas o seu pastor é um playboy, ele não sabe nada da vida. E aí eu fiquei me lembrando, falei, realmente é um playboy. E olha o que Deus fez com o playboy. Transformou num servo, capaz de passar por coisas que esses homens que se dizem aí durões e faz e acontece,
não passa. Capaz de rejeitar coisas que esses homens que se dizem aí batalhadores vivem mendigando ajudas de político aí. E o pastor que nos fala aqui já rejeitou vários. É importante a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Moisés, ele está aqui, ó. Senhor, foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito com a tua mão forte e poderosa. Eu nunca vou esquecer disso, Senhor. Eu me lembro quando o Senhor me encontrou, Senhor, cuidando das ovelhas do meu sogro. E o Senhor disse que libertaria o teu povo, e eu duvidei, Senhor. O Senhor sabe que eu duvidei. Mas o Senhor cumpriu a tua promessa, Senhor. É isso que Moisés está falando aqui. Se você ler o livro de Êxodo desde o começo, você vai entender isso. Quando Moisés se encontra com o Senhor naquela sarça ardente, Moisés está querendo fugir dessa atribuição que Deus havia dado. Mas Deus havia cumprido cada uma das suas palavras. Ele ainda tinha dito para Moisés: ó Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero descer juízo sobre ele e sobre todo o Egito, pelo que eles fizeram com o meu povo durante esse tempo. Eu vou endurecer o coração de Faraó. E Moisés viu tudo isso. E ele não se esqueceu. Então aqui a gente vê, irmãos, como a gente tem que tomar cuidado, pois o diabo, ele tenta fazer com que a gente se esqueça. E muitas vezes até tenta nos convencer de que aquilo que Deus fez de bom no nosso passado foi ruim. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los, os montes, e para consumi-los da face da terra. Tornar-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. A ideia de arrepender-se aqui não é como a nossa. A ideia é: oh Deus, nos ajuda. Deus não se arrepende, irmãos. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Se você me obedecer, te abençoar. Se você não me obedecer, eu vou te amaldiçoar. Ele chega e envia Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será totalmente destruída. Mas o povo de Nínive fez algo que o povo de Deus não estava fazendo. Se lembra? Anos antes de Jonas vir a existir, Deus se revelou por meio do rei Salomão e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pois é, os ninivitas fizeram isso. E o que foi que Deus fez? Perdoou. Porque o que vale para Pedro, vale para Francisco. Sabe? As prostitutas e meretrizes, os publicanos estão entrando no reino dos céus e os fariseus estão ficando do lado de fora. Foi o que Jesus disse. Eu estou chamando todo mundo para se arrepender, mas vocês não querem se arrepender, eles querem. Então eles vão entrar. Convite é um convite geral. Arrependam-se. Não me arrepender de quê? Eu sou uma pessoa tão boa. Sempre fui uma boa mãe, um bom pai, um bom rico. Você nunca foi bom nada, meu filho, pelo amor de Deus. Então Moisés, ele olha e ele pede ao Senhor: lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel. Olha que coisa linda. Moisés está falando de algo que já havia 500 anos. Talvez até mais que 500 anos. Irmãos, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que andou na terra 2000 anos atrás e falou e fez o que falou e que fez, e está escrito nos evangelhos, é o mesmo Jesus que está aqui com a gente hoje. É tão triste que às vezes a gente não tem essa fé. Se eu chegasse para vocês e dissesse: olha, irmãos, terça-feira, o culto do irmão José, ele vai estar pregando aqui, Jesus vai estar presente, viu? Aí talvez alguém botasse uma roupa diferente, trouxesse até uma oferta melhor. Irmão, Jesus está presente em todo o culto.
Porque o nome dele é glorificado. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou presente. Jesus está aqui agora. Ele está aí ao seu lado. Ele está vendo o que está se passando no seu interior. Se você está se quebrantando ou se endurecendo com essa palavra. Ainda essas pessoas que estão em casa, Jesus está ao lado delas, falando para elas aquilo que elas estão errando e falhando, para que elas possam se arrepender e crer. De maneira que aqueles que insistem no pecado de rebelião se tornam ainda mais culpados. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer o povo. Não, irmãos, Deus não se arrependeu como eu e você se arrepende. Tudo aquilo que Deus fez, irmãos, foi para provocar esse sentimento. Em quem? Em Moisés. Quando você pede amor a Deus, você acha que Deus pega e te dá um saco com 1 quilo de amor? Fatiado ainda, para você misturar com sanduíche e comer? Ou Deus coloca pessoas problemáticas na sua vida para você amar? Quando você pede paciência, você acha que Deus te dá 1 litro de paciência? Ou Deus coloca pessoas na sua vida que vão gerar paciência em você? Aqui mesmo a gente tem um irmão muito pontual, né? A gente sempre brinca com ele, graças a Deus ele nunca se ofende. Obrigado, Senhor. É um irmão que a gente pode se alegrar brincando com ele, porque às vezes a gente brinca com pessoas que ficam... Você marca 5 horas, 6h30, estou chegando! É, né, meu filho? É porque isso é uma dificuldade, Kairos e Cronos, eu acho que a mente dele fica meio assim, né, meu filho? Então, quando ele diz, então se arrependeu o Senhor do mal que lhe dissera havia fazer o povo, Deus, ele queria provocar esse tipo de atitude em Moisés. Porque Moisés ia precisar demonstrar esse amor que aqui ele está falando que tem. Você ama tanto esse povo, Moisés, que está intercedendo por ele. Eu quero ver quando você descer e ver o que eles estão fazendo, se você vai continuar amando eles. O apóstolo Paulo, que amava tanto, que escreve lá 1 Coríntios 13, sabe o que ele diz na carta aos Gálatas? Carta que o contexto é um grupo, uma igreja local, que assim que Paulo deu as costas, deu livre acesso aos falsos mestres e mudou do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. E o apóstolo Paulo escreve aquela carta já no começo, de maneira muito dura, dizendo para eles: como vocês abandonam a verdade pela mentira? No final daquela carta ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Porque com certeza ele disse: rapaz, será que vale a pena pregar com esse povo? Tanto esforço. Não passou nenhuma semana, nem um mês, e esse povo já está abrindo as portas para os falsos mestres e mudando tudo. Mas aí ele diz: não nos cansemos. Olha como ele se inclui. Ele não diz: não se cansem de fazer o bem. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. O irmão José está evangelizando e a gente tem que orar muito por ele. E quanto mais a gente evangeliza, irmãos, a tendência, se a gente não se cuidar, é o coração ficar duro. E a gente daqui a pouco dá uma de Tiago e João e dizer: desce fogo, Pai! Em nome de Jesus, protege o coração do irmão José. Então Deus, ele diz: tá bom, Moisés. Gostei do que você falou, Moisés. É esse tipo de sentimento que um líder tem que ter para liderar o seu povo, Moisés. Você está aprovado, Moisés. O relacionamento de Deus aqui é com Moisés. Isso que é lindo aqui. Moisés está fazendo o que agrada, enquanto o povo está fazendo o que não agrada. Você vai ver que Davi chega, Golias está lá, Davi chega lá já o quê? Já se aquecendo. E foi, Davi, vou pegar o gigante, vou quebrar ele todo. É agora mesmo.
Oxente, Davi, fica no seu lugar, pai. Povo forte, povo guerreiro aí, tá tudo com medo, e você, não é assim que você vai lá, seu valentão. Não, meu filho, sou valentão não, vocês não querem ir, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu já lutei contra o urso, já lutei contra o leão, mas o gigante agora vai ser ele mesmo. E depois que Davi derrotou Golias, o povo que estava com medo ficou tudo cheio de coragem. Olha esse povo, eu não sei não. Ficou todo mundo valente de uma hora para outra, estava todo mundo morrendo de medo. Aí Davi mata Golias, pega a espada dele, e aí o povo que estava com medo, que disse que nada, varão, o que der para ele, deu para mim, vou também. Nós somos luz, e o que é que a luz faz? Ilumina. O que é que um farol do carro faz de noite? Mostra um caminho seguro para o motorista andar. Tem buracos, tem curvas. Ele precisa daquela luz para guiar com segurança o carro. A gente é essa luz. Eu não estou dizendo não, irmão. Quem disse foi Jesus. Vocês, nós somos a luz do mundo. Olha Moisés aqui, sendo luz. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas. Elas estão bonitas no desenho, né? Ele desce assim com as tábuas, assim, vai ser pesada, né? Com as duas tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Irmão, Deus escreveu com o seu próprio dedo. Que legal. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem legal. A sua Bíblia também foi Deus que escreveu. Amém. Cada versículo, cada vírgula, cada acento, cada palavra foi aquele que é a palavra que usou mãos humanas para transcrever aquilo que ele queria dizer para nós. E disse. Isso que a gente está lendo aqui agora, por exemplo. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Irmão, sempre que tiver um Moisés, tem um Josué. Que coisa legal. Sempre que tiver um Jeremias, tem o quê? Tem um Baruque perdido. Ele vai chegar daqui a pouco. Meu Deus, que luta! Calma, meu filho, Baruque está chegando. Sempre que tiver um Davi, vai ter também um Jonatas. Sabe? Deus coloca a gente para fazer a obra de Deus junto. É tão bonito, né? Ministérios que se unem, como a gente estava falando do Ministério da Comunicação, que é feito por pessoas que não são formadas em comunicação, que é o mais lindo ainda. Enquanto a igreja tem pessoas que são formadas nessa área e que não servem na igreja nessa área. Então, na música aqui, tem algum cantor profissional no ministério de vocês? Louvor? Tem algum cantor profissional? Alguém fez música na UFBA? Em qualquer outra dessas escolas aí? Nem quando era pequenininho, aquelas escolas assim, nenhum diploma de músico mirim? Né? Pois é, como Deus faz. Aí tem um determinado pastor que diz: fulano, pastor, flamenguista, não sei o que, e músico profissional. Aqui não tem nenhum músico profissional, graças a Deus. Porque se você é profissional, você já não é mais amador. Você já deve ter ouvido isso, né? Fulano é um atleta amador. Não, fulano é um atleta profissional. Sabe qual é a diferença do amador para o profissional? O profissional faz para ganhar dinheiro e o amador faz porque gosta. Então, quando os irmãos louvam, como é que pode falar? Quando os irmãos tiram o louvor, eles estão fazendo isso porque por amor. Quando o irmão Marcelo vem e fica com aquele olhinho fechado, ele pega assim no microfone, eu acho bonito ele pega o microfone. Verdade, né? espiritual. A gente fica olhando, meu filho, né? Quando a gente fica vendo, o irmão que ele fecha o olhinho, ele não toca de olho aberto. Você já prestou atenção? Ele fica assim, ó. Não sei se eu acho que ele está em oração, né? Comunhão com o Pai.
Quando as pessoas estão fazendo isso, irmãos, elas estão fazendo isso porque é todo mundo aqui amador. Inclusive eu sou um pastor amador, viu? Pastor, o senhor vai se profissionalizar quando? Nunca! Nunca vou me profissionalizar. Porque no momento que eu me profissionalizar, já perdi a comunhão com Deus. Eu vou me tornar um assalariado. Você sabe qual é a palavra para assalariado na Bíblia? Mercenário. Deus não chama mercenário. Você quer ganhar dinheiro, meu filho? Então você faz igual o pessoal daqui. Abre uma sorveteria, né? Vai vender cachorro quente. Mas na igreja não. A igreja é para glorificar a Cristo. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com coisas que a gente vê que aparentemente são normais. O que é normal para a gente é o que está aqui. Então Moisés pega aquela tábua e ele está lá, e Josué estava lá embaixo, ele não sobe. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no meio do arraial. Ele está ouvindo aquele barulho, ele está pensando que está ouvindo o quê? Que algum daqueles povos estranhos veio e que o povo estava brigando. Porque, irmãos, eu não sei se vocês já viram esses filmes épicos. Inclusive, né, se você já participou de alguma coisa na área militar, você vai ver que tem uns toques específicos para avançar, para retroceder, para andar pela direita, pela esquerda. Não tem isso tudo, né, meu filho? Isso já vem desde a antiguidade. Não sei se vocês viram esses filmes épicos, quando um exército marchava, tinha um pessoal que dava o toque para dizer se era para ir para frente, se era para vir para trás. Por quê? Porque não dava para você organizar, né? Fulano, todo pela direita. Ninguém estava ouvindo na guerra, grita e pancada de tudo quanto é lado. Então, as pessoas se moviam na batalha pelo barulho, na maioria das vezes, dos tambores e dos instrumentos musicais. E aqui eles estão tocando, mas não é por causa de guerra não, meu filho. Aqui é o quê? É pecado mesmo, é festa. A inocência de Josué. Às vezes, né? Às vezes eu já vi irmãos dizendo assim: ô, rapaz, fulano não veio para a igreja hoje, deve ter acontecido alguma coisa. Aí a pessoa passa 1 mês, 2 meses sem vir para a igreja, ou deve estar passando por algum momento difícil. Não é não, meu filho, porque não quer mais conta com Cristo mesmo. Ou a gente devia fazer uma visita aonde? Gente, visitar a pessoa que está no pecado. A pessoa não sabe, o irmão José até falou na terça-feira aqui, não sabe os horários, tudo certinho, tem tudo aqui. Não vem por quê? Você viu o pessoal que está na fila do INSS para receber o negócio, INSS da Caixa Econômica, né? Para receber o benefício? Teve um mês que chegou 3 horas da manhã, com os filhos, dormiu no carro. E aí não tinha conseguido naquele dia, disse que ia voltar no outro. Aí o pessoal disse: ah, rapaz, não deu para vir na igreja, pastor, está sem ônibus, o metrô está difícil. Então vem de pé. Sabe, então a gente vive debaixo dessa realidade onde parece que qualquer desculpa cola. Vai que cola. Mas desculpa aí, varão. Cuidado, irmão, porque Deus está vendo. Alarido de guerra no arraial, respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Moisés chega e diz o quê? Rapaz, isso não é negócio de guerra não, isso daí é festa. Isso daí deve ser carnaval. Isso daí é toque de trombeta, de negócio de batalha não. Isso daí é orgia, impudicice, imundice. Versículo 19: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Irmão, que tristeza para o pastor ver isso. Imagine. Você evangeliza alguém, você fala da parte de Deus para aquela pessoa, aparentemente parece que a pessoa entendeu. Você vê inclusive aquela pessoa caminhando um tempo, né? Esse povo estava com Moisés há alguns dias, e de repente você vê de novo a mesma pessoa agora prostrada à idolatria. Assustador.
Não desejo isso para nenhum de vocês. Assustador, você vê uma pessoa que já esteve, né, na igreja, participando ativamente dos cultos, e de repente você vê essa pessoa abrindo a boca e falando coisas que eu acho que até o diabo fica com vergonha. Assustador. Mas o Senhor Jesus nos disse que isso aconteceria. É necessário que hajam escândalos. É triste, mas a gente já foi avisado. Para que o povo não ficasse, para que eu e você como igreja não ficássemos desatentos a essa triste realidade, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, é impulsionado pelo Senhor a nos lembrar da seguinte forma: nos últimos tempos muitos apostatariam ou apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e seguem doutrinas de demônios. É assustador. Eu particularmente tenho vivido isso de perto com algumas pessoas próximas. Pessoas que você já viu falando coisas assim, bonitas da parte de Deus, verdadeiras. Hoje falam coisas assim, abomináveis. Parece para essas pessoas que Deus nem existe. Tudo na vida dessas pessoas gira em torno de dinheiro, saúde, somente coisas dessa terra. Parece que o mundo espiritual é uma fantasia. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o mundo espiritual é uma fantasia? Olha, irmãos, eu vou ser muito sincero para você. Eu não estou nem aí para identidade, CPF. A minha identidade, você vai dar risada. A minha identidade, se você olhar a minha identidade, é uma identidade que eu tirei em Recife quando eu tinha 15 anos de idade. Tem 25 anos a minha identidade. Pastor, o senhor não vai tirar outra? Não, meu filho. Isso é certidão de nascimento, isso e aquilo. A última vez que eu me preocupei com isso, já fazem quase 10 anos que eu tive que fazer isso porque eu ia me casar. Para você se casar, você tem que ter uma certidão de nascimento por no mínimo de 6 meses. E eu já fiz, eu acho que eu fiz 10 anos de casado. Já estou indo para 11. A cabeça não está muito boa, não. Mas pastor, e o CPF? Mas pastor, isso? Meu filho, você sabe quanto tempo eu não tenho uma conta em banco? Há 10 anos e não me faz falta. Sabe onde é que eu quero meu nome escrito? No livro da vida. Sabe quem eu quero que saiba quem eu sou? Deus. É isso que para mim não pode faltar. Sabe, não estou dizendo para vocês que vocês não têm sua conta, seus documentos em dias, nada disso. Eu só quero dizer para vocês que isso não é a prioridade de vocês. A prioridade de vocês não pode ser essa. A prioridade de vocês tem que ser buscar as coisas de Deus. E ponto. Glória a Deus. Se você tiver que deixar de fazer coisas terrenas para fazer as coisas de Deus, deixe de fazer as coisas terrenas. Marta, você vai ter todo o tempo do mundo para limpar a casa e fazer comida para o povo. A hora agora é de sentar e ouvir, como Maria está fazendo, Marta. Aí a gente pega e lê o livro de Eclesiastes, centenas de anos antes de Jesus, há tempo, todas as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o diabo ainda continua enganando a muitos. Já vou concluir, irmãos. Vocês sabem quando a gente fala isso, né? Não, brincadeira, já vou concluir mesmo. Versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele um bezerro e danças. Eu fico imaginando, uma vez uma pessoa chegou na igreja e disse: pastor, aqui na sua igreja... Eu disse: não, essa igreja não é minha não, é de Jesus. Sim, pastor, tá bom, mas na sua igreja não tem ministério de dança não? Aí eu disse para essa pessoa: ah, minha senhora, a única vez que eu vi um ministério de dança foi para decapitar um profeta. Foi Herodias dançando para Herodes para pedir a cabeça de João Batista como presente. A gente não está seguindo essa direção aqui não. Ministério de dança. Aí a
pessoa tentou me convencer que a dança liberta. A dança liberta, meu filho. O máximo que a dança pode fazer é libertar você de alguns quilos. E olhe lá aqui, né? Meu filho, não tem ministério de dança na igreja. Não tem isso. Isso daí é gente que está o quê? Com a carne sufocada. Não foi regenerado. Diz que nada, mano. Eu dançava gospel, eu dançava funk, eu dançava isso. Agora eu estou na igreja, não posso nem dançar uma quadrilha. Gente, meu filho, você está doido? Que nada, pastor, um forrozinho. Um forró o quê, rapaz? Fala que sai dele. Então a gente vê que tem pessoas que acham que é brincadeira o que a gente está fazendo aqui. Pastor, quer dizer que o feriado de São João, pastor, antecipou segunda, terça e quarta, mas esse feriado na Bahia. Você não vai botar uma bandeirola aqui na igreja? E como é, meu senhor? Porque você sabe que tem igreja que enfeita no São João? Eu digo, esse povo tá ali, tá brincando, né? Bezerro, ele viu o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira. Você sabia que tem uma ira santa? Quando o apóstolo Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Tem uma ira santa, irmãos. Se você ama a santidade, você odeia a profanação. Se você ama a verdade, você odeia a mentira. Então aqui, irmãos, mesmo Moisés, que estava intercedendo pelo povo para que Deus não destruísse o povo completamente, agora ele viu o que o povo estava fazendo e disse, é minha responsabilidade liderar esse arraial aqui. Aqui tem pastor. É isso que Moisés está dizendo. Vocês não vão ficar fazendo o que vocês querem aqui. Eu estava lá intercedendo por vocês, como Deus assim tem me instruído a fazer. Mas não é para vocês ficarem fazendo o que vocês estão fazendo. E olha que coisa. Eu quero terminar aqui nessa passagem. Acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e a quebrou ao pé do monte. Ele quebrou as tábuas. Ele disse, essas tábuas não são para vocês. Vocês não merecem essa palavra. Depois Deus vai refazer a aliança e vai dar novas tábuas. Mas Moisés está dizendo aqui aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, se você chegar num lugar e não quiser, sacode a poeira dos pés. Sabe o que Moisés está fazendo aqui no meio dessa atitude? Ele está deixando de dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Não, essa tábua aqui não é para vocês. Você quer ouvir uma palavra de Deus? Eu passo a madrugada aqui com vocês se for necessário. Ontem a gente saiu daqui 11h30 da noite. Mas se você estiver querendo profanar ou querendo trazer fogo estranho para dentro da casa do Senhor, cuidado. Porque você vai encontrar resistência da minha parte. E talvez uma resistência dura. Tem gente que diz que eu falo um monte de coisa, né? Me chamaram até de grosseiro. Eu sou grosso, eu sou mal educado quando eu prego. Posso até ser, irmãos. Porque é necessário. E toda vez que eu precisar falar coisas que vão machucar pessoas que estão fazendo coisas que estão machucando a Deus, eu vou falar. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou. Não teve conversa, meu filho. Vai tentar ficar no frente de Moisés, você vê? Vai lá você. Eu é que não fico. Um homem cheio de Deus, quando descia do monte, disse que hoje ficava brilhando. Quem vai? E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó. Sabe o que é isso? Pecado. Primeira coisa que ele fez, ele destruiu a idolatria. Sabe qual é a nossa primeira atitude quando a gente vê pessoas pregando heresias? É destruir essas heresias por meio de uma pregação do genuíno evangelho.
Você pega a Bíblia e mostra, isso que essas pessoas estão falando não é mentira. Está aqui na Bíblia, ó. Você pode até não achar que a Bíblia é verdade, mas está aqui na Bíblia, viu? Uma vez uma pessoa falou comigo hoje até, que disse, rapaz, lá na sua igreja eu já vi a pregação do seu pastor, tudo dele é na Bíblia. Eu digo, a gente é evangélico, vai ser aonde? No Alcorão, é? Vai ser no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente vai pegar aquele livro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para ficar aqui conversando, é? É claro que tem que ser na Bíblia, meu filho. Se eu tenho que falar alguma coisa com você, tem que ser aonde? Na Bíblia. Se eu tenho que estimular, exortar, tem que ser aonde? Na Bíblia. Então ele reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão. Olha, o negócio vai pegando. E aí, Arão? Que é isso aí, meu filho? Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Tito, põe em ordem a igreja do Senhor que está em Creta. Chama os presbíteros de Éfeso. Eu estou aqui em Mileto, quero conversar com eles. Está lá em Atos, capítulo 20. Olhe, exorta as mulheres espirituais. Aqui nós temos algumas. Exorta elas que elas possam exortar outras a serem espirituais. Então aqui ele diz, Moisés, Arão, que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado. Quem foi que é mais responsável? Quem mais é dado. Ainda que tivesse ameaçado Arão de morte, que não foi isso que aconteceu. Arão devia dizer, você pode até me matar, mas eu não faço bezerro de ouro para ninguém. Era isso que ele devia ter dito. Tem pastor por muito menos que está fazendo muito mais. Pegando o bezerro, ele destrói, depois ele vai tomar satisfação com Arão. Pô, Arão, que é isso? O que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão estava ali para abençoar. E o que foi que ele fez? Amaldiçoou. Eu e você estamos aqui nesse bairro para fazer o quê? Abençoar por meio da verdade. E a gente vai amaldiçoar esse bairro, fazendo que a nossa igreja seja uma igreja permissiva e antibíblica. Ou a gente vai ter espírito de coragem para dizer a pessoas que a gente ama que o que elas estão fazendo é errado. E que se elas quiserem se reconciliarem com Deus, elas precisam mudar. Então, respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é propenso para o mal. Olha, meu filho, bota sempre a culpa na conta dos outros. Quem foi que tomou a iniciativa de fazer? Quem foi que pediu as argolas? Hein? Foi Arão. Agora Arão está botando a culpa, ó. Por isso não se confie naquele falso pastor, não. Porque se ele precisar botar você, meu filho, na forca para ele se liberar, ele bota, viu? Ninguém que não tenha o verdadeiro amor de Cristo, irmãos, está disposto a morrer pelo seu semelhante. A gente vai estar sempre botando a culpa nos outros. Eu já vi um monte de gente que saiu da igreja. Fique tranquilo, a culpa é minha. Não, aquele pastor, você viu o que ele falou? Fez aquela brincadeira, falou aqui daquele jeito, exortou daquela forma. Todo mundo sabe que ele falou de mim. Ainda bem. E você sabe? Que é de você mesmo? Então você se arrepender, e aí, como é que vai ser? Vai continuar fazendo o que está errado ou vai mudar? E aí, 01? Vai continuar ou vai desistir? Ai, ai, ai. Não é brincadeira aqui não, meu filho. Você não quer nada com Deus, então tá bom. Faça o que você está fazendo. Vá para outro lugar. Agora, no dia que você é evangélico, aí você vai estar trazendo mais maldição ainda para a sua vida. Estava comentando, né, essa semana com minhas filhas, uma das coisas que mais me impactaram esse ano. Os irmãos estavam presentes no dia que uma pessoa endemoniada entrou na igreja. Estava sob o efeito de bebida alcoólica, mas estava também endemoniado. E ele estava perto da irmã Rita e eu fiquei preocupado com ela. Aí eu fui, parei o culto, fui lá, botei ele sentado numa cadeira. Ele ficou, quando eu orei, que eu botei a mão na cabeça dele, ele tirou.
E eu vi na hora, e ele falou pra mim, eu não sei se as pessoas ouviram, e ele falou pra mim, eu não gosto de você. Se eu pudesse, eu jogava você nessa janela. E ficou assim. Eu digo, rapaz, esse camarada, por que ele não me jogou? Por que ele não agiu violentamente contra mim? Não é assim que o endemoniado faz? E naquela hora me veio uma responsabilidade muito grande. E se Deus está comigo, isso aumenta demais a minha responsabilidade. O que eu falo, o que eu faço. Em casa, na igreja. Sabe, você vê que o mundo espiritual é real. Até hoje eu me lembro do olho daquele homem dizendo, se eu pudesse, ele jogava dessa janela para baixo. Você não me conhece. Nunca fiz nada para ele. Aí eu olhei para ele e eu disse, eu sei quem você é. Aí ele ficou com mais raiva ainda. E estava do lado, coitadinha, bichinho. Por isso, irmãos, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. As pessoas que estão hoje falando mal de mim, ou falando mal de você, ou da igreja, não é com a gente que elas estão tendo confusão. É com Deus. A nossa oração é que elas se arrependam, porque senão naquele grande dia, eu enviei meu servo e você fez o quê? Matou meu servo? E aí? Você acha que Deus vai fazer o quê com essas pessoas? Então aqui ele vai dizer, respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu e este bezerro. Olha, pai, isso pelo menos foi honesto. Eu fiz mesmo, o povo me influenciou, mas eu fiz. E aí, meu filho, essa vai ser a sua história? Quer dizer que qualquer pessoa que te influenciar para o mal, você vai cair na lábia dele? Não, o importante é a gente ganhar almas. Que alma, meu filho? É filme de assombração? Por isso que eu brigo até com o irmão. Pastor, eu tenho uma alma para trazer, eu digo, traga o corpo também. Enquanto a gente está aqui nesse plano, né? Tem corpo, alma e espírito. Não, pastor, tem uma alma aí. Eu digo, oh, meu filho, mas traga o corpo também. Porque a gente fazer um trabalho completo. Não, meu filho. Tem uma alma aí. Que às vezes a gente fica pensando um filme de assombração. É só a alma, e agora? Como é que vai ser? Então aqui a gente precisa perceber, irmãos, que os bezerros de ouro estão aí, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai se juntar com esse povo e vai começar a dançar e beber ao redor dele, achando que está agradando a Deus, quando na verdade estamos suscitando a ira de Deus. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, olhe para isso, mesmo depois de Moisés ter destruído o bezerro, o que o povo estava? Desenfreado. Chegue para uma pessoa que já tem anos de idolatria, anos de falsa igreja, eu creio que alguns de vocês aqui têm até testemunhos nessa área, e diga para essa pessoa que aquele pastor, que aquela pessoa idolatra é um falso mestre. Veja o que ele vai dizer para você. Veja aí o que ele vai dizer. O povo está desenfreado. Sabe, cego, completamente cego. Não sabe a diferença da direita para a esquerda. Vendo, pois, o povo que estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Olha que coisa, irmãos. Um pastor irresponsável que deixou o povo o quê? À solta. Sabe como é que termina congressos de jovens? 9 meses depois, com pessoas grávidas. Abominações assustadoras, adultérios, pastores fazendo coisas abomináveis, a mesma coisa que os padres fazem, pedofilia, é isso que se vê no meio dos congressos. Alcoolismo. Por quê? Porque não tem uma pessoa que coloque lá.
os limites que o próprio Deus estipulou. Então aqui é muito claro. Meu irmão, você quer brincar? É da porta para fora. Se você quer santidade, é da porta para dentro. Você quer participar, como o irmão José tem um grupo, né? Ele é um dos administradores do Sou Mais Jesus. A gente usa essa ferramenta do WhatsApp para evangelizar pessoas, apresentar palavras de estímulo para essas pessoas. Mas se a pessoa está usando aquele canal para falar bobagem, para botar coisa feia que não tem nada a ver com Cristo, o que a gente faz? Faz o quê, irmão? O irmão José exorta no privado e depois, se a pessoa não mudar, tira. A gente não está aqui, como eu vou dizer de novo, a gente não está aqui, irmãos, jogando para a plateia. A gente entende que a casa de Deus é santa. E a gente não pode ver a casa de Deus sendo transformada num covil de ladrões e salteadores e não fazer nada. Então aqui, ó, Moisés viu que o povo estava desenfreado, pois Arão, olha a responsabilidade dele, Arão, que deveria ter dito para o povo o quê? Não tem nada disso aqui, vamos esperar Moisés, daqui a pouco ele chega, vamos orar por ele. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, ele vai nos guiar no deserto. Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. E aqui, irmãos, foi um livramento de Deus, porque imagine os inimigos do povo de Deus, vendo o povo embriagado, o que é que não faria? Ele entrava ali e matava todo mundo. Não foi assim a batalha de Troia? Fizeram lá o cavalo de Troia, deram de presente, o povo começou a comemorar. Ó, nós vencemos a guerra, vencemos a guerra. Quando estava todo mundo bêbado, os soldados que estavam dentro daquele cavalo de Troia foram lá, abriram os portões, mataram os guardas que estavam guardando o portão e que provavelmente iam estar também, né, embriagados. Daí o exército que estava próximo, o inimigo, conseguiu entrar naquela fortaleza que era intransponível e matou todo mundo daquela cidade. Se a gente, irmãos, não levar a sério, a gente vai assistir a igreja ser destruída. A responsabilidade vai ser nossa. Nós vimos hoje pela manhã que comunhão tem luz e trevas. Essa é a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Na primeira carta o apóstolo Paulo diz, olha, aquele que dizendo-se irmão, viver como ímpio, se afasta dele. Não é o que ele diz? 1 Coríntios 5. Ó, você que é crente tem que se afastar daquele que diz que é crente, mas vive como incrédulo. Você não tem que ter comunhão com esse tipo de gente. Pôs-se em pé. Eu gostaria já que os irmãos fossem preparando a ceia. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. E eu estou perguntando hoje, não precisa se levantar não, viu, meu irmão? Ele vai fazer isso de maneira interna. Você está com o Senhor? Você tem vontade de ser discípulo de Cristo de verdade? Ou você está querendo apenas garantir uma entrada no céu? Teve uma pessoa que uma vez veio para mim e disse, pastor, assim, eu quero ser crente, mas assim, diga aí o mínimo que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar 10% mesmo, se eu der 5%. Eu tenho que ir para todo culto, ou se eu for para um culto só já é o suficiente? Eu digo, meu filho, nem que você desse todo o seu dinheiro e fosse para todos os cultos, com esse coração você não entrava no céu. Que isso? A pessoa quer o mínimo para entrar no céu. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser crente? Qual é o mínimo? Essa palavra não existe. Com Jesus é tudo por tudo, ou nada por nada. Então, você quer ser crente, tem que ser de todo o coração, alma, força e entendimento. É por isso que tantas pessoas se afastaram da igreja, porque eu dizia isso para elas. Ah não, o pastor de lá é muito exigente, a gente falta um culto, o pastor já fala. Bom, imagine a pessoa, em vez de agradecer, que tem um pastor que se importa com a presença dela. Porque tem igrejas que você pode ficar um ano sem ir, o pastor nem sabe o seu nome. É verdade.
Você tem um pastor que se preocupa com sua vida espiritual. E sabe como é que você age? Ainda acha ruim. Que nada, eu acho o pastor muito prometido. Não, aqui tem que ter ordem e decência. Uma pessoa, meu filho, me diga, irmão Paulo, irmão Marcelo, a pessoa passa 2 meses, 3 meses sem vir para a igreja e depois diz: irmão, eu quero louvar hoje. Eu digo: vai louvar no banheiro da sua casa, que devia ser onde você estava prestando o seu culto a Deus. Não tem compromisso nenhum com a igreja. Como chegou outro dia um irmão aqui, que provavelmente devia estar endemoniado, porque cada demônio é de um jeito, né? Eu quero dar meu testemunho hoje. Eu falei: só se for outra igreja, não é esse daqui não. Meu testemunho é mais poderoso que o de Paulo. Eu digo: ó, esse daí não está sozinho não. Salva tal dia. Irmãos, eu quero perguntar de novo: quem é do Senhor aqui? Quem é? Você quer mesmo? Conta com Deus? Agora já vou lhe adiantar. Se você hoje disser: Senhor, eu quero um compromisso sério contigo, o mundo vai te odiar. Não ache que o negócio vai aliviar para você não. Vai empenar mais ainda. Não, Senhor, eu quero ficar firme contigo. Você vai ver o que tem que fazer aqui. Pois sem pé entrar do arraial. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram todos os filhos de Levi. Olha que coisa bonita, irmãos. Toda uma tribo. Todo mundo ali junto direitinho. O pessoal dessa tribo não se deixou se influenciar. Embora um deles se deixou. O que foi? Arão. Arão era da tribo de Levi. Mas ele disse: não, aqui a gente está aqui. Vamos lá. É para fazer o quê? Tão bonito, né? Quando alguém quer fazer algo assim para Deus. O irmão José disse: pastor, eu quero evangelizar. Eu digo: então vá, meu filho, evangeliza, meu filho, grita. Amém. Pastor, eu vou distribuir panfleto. Bora, meu filho, tá faltando o quê? Distribui. Eu quero, meu filho, eu vou fazer a obra de Deus da maneira correta, então vamos. Quem é do Senhor aqui? A gente vai fazer os livros, então faz. Vamos lá, irmão. Vou fazer um estudo lá e vai ser, não sei, como é, na Travessa Araçatuba, não sei onde, então vamos. O irmão fez um negócio de culto lá que é o mais bonito que eu já preguei. Quando eu chego lá na segunda-feira, eu fico me sentindo até perigoso. Eu fico sempre: ó, Deus, deixa isso também vencer. Porque o culto é bonito, é um negócio meio, né? Você bota a Bíblia assim embaixo, fica assim. Espiritual, né? Olha que bonito. Pastor, pode botar uma cruz aqui? O irmão Calmon perguntou: pode botar uma cruz aqui? Bota, meu filho, essa cruz aí, bota! Vamos! É bom, irmãos. Quando você vê pessoas realmente cheias do Espírito Santo, querendo fazer a obra de Deus de todo o coração, a gente é do Senhor, a gente está aqui. Parece aquele tipo de jogador que quer entrar para o jogo e tal. O bichinho só vai jogar 5 minutos, mas ele está lá, ele correu mais que os outros, só no aquecimento. Um lado pro outro. Você já viu? Ele fica até com pena do bichinho. O bichinho fica lá, o time tá lá, e aí ele entra, e o jogador foi expulso, aí o técnico: não, dá um tempo. Aí ele fica: não, é agora, aí ele já se acabou, dá um tempo. Mas ele quer entrar, meu filho. Aí tem uns 45 minutos, só falta 2 minutos de prorrogação para acabar o jogo. Mas ele entra, meu filho, como você joga da vida dele. Vamos! Só vai jogar 2 minutos, eu não quero nem saber, eu vou jogar. E às vezes é esse jogador que faz um gol da vitória. Quantas vezes a gente já viu jogos assim? Assim é a gente, irmão, todo mundo no mesmo time. Então a gente tem que se estimular o amor, as boas obras. Mas as boas obras, as más obras, olha ali. Ó, a gente tem a Bíblia, é bíblico o que você quer fazer. Ó, pastor, mas que é bíblico, né? Ó, meu filho, então aí vamos orar. Vamos orar já para Deus tirar isso do coração da gente, porque isso não é bíblico. Vamos orar aqui já. Mas hoje é de 6h30 a 8h30 normalmente, né? Ou eu estou errado, é de 6h30 às 8h? É meia-noite, como se. Não, meu filho, não, tem que ter ordem e decência. Eu sei que os irmãos querem até meia-noite e meia, até porque amanhã é feriado, né? Mas vamos ter ordem e decência. A ceia já está preparada, os irmãos, né? Amém?
Daqui a pouco, deixa só, né? Vou preparar mais um pouco. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, vocês, aos quais disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, pegue a sua espada, e passai, tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E aí vai, Jesus está dizendo: quem não é comigo, está contra mim. E eu quero fechar aqui amanhã, se Deus permitir, vamos dar continuidade nesse ponto. Irmãos, a gente está numa guerra espiritual. Quem não está servindo ao Senhor, está servindo ao outro lado. Então você precisa destruir a influência maléfica dessa pessoa na sua vida. Qualquer influência maligna de alguém na sua vida tem que ser destruída. Aquele falso irmão, aquela falsa irmã, aquele amigo do passado que de alguma forma exerce influências perversas na sua vida e na minha, tem que ser tirado do nosso coração urgentemente. Senão ele vai nos afastar do Senhor. Aqueles que forem ceiar podem tomar dos utensílios da ceia. É importante que você veja hoje isso, irmãos. O que custou? Obrigado, meu irmão. Obrigado, soldado. O que custou para nós? A gente está aqui nessa noite celebrando a nossa salvação. Porque isso que é a Santa Ceia é o memorial da nossa salvação. A gente se lembra daquilo que Jesus fez por nós e a gente se vê salvo. Eu não gosto muito dessa palavra que a gente se sente salvo, porque os nossos sentimentos podem nos enganar. Mas a gente se vê salvo. A gente olha para esse pão, para esse cálice e diz: ele combateu o bom combate, ele lutou a batalha dele, ele venceu. Agora é a minha vez de mostrar que o sangue dele não foi derramado em vão na minha vida. Aquilo que ele fez por mim, por você, não foi em vão. Nós vamos ser uma igreja que glorifica a Cristo e que transmite a mensagem que salva, que é a mensagem do Cristo e este crucificado, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É dessa forma que nos apresentamos diante do Senhor Jesus hoje, com esses elementos na mão, conscientes de quão caro foi a nossa salvação e quão séria deve ser a nossa resposta diante das ordenanças do Senhor. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, temos aprendido, Senhor, nesse texto, que com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. Ó Deus, em primeiro lugar eu peço, Pai, que o Senhor não nos deixe ser influenciado. Não nos deixe sermos influenciados pelas más ações das pessoas que muitas vezes nos cercam, tanto evangélicos professos quanto incrédulos. Não nos deixe assim, mas que nós possamos manter a luz que o Senhor acendeu acesa, que sejamos como aquelas virgens prudentes, sempre com azeite, Senhor, para que a luz se mantenha acesa. Ajuda a nossa congregação, Senhor, a perseverar com o testemunho de Cristo e com a doutrina correta, Senhor. Não nos deixa negociar a nossa fé, nem consciente, nem inconscientemente, Senhor, mas nos mantém firmes no propósito santo que o Senhor traçou para cada um de nós. Eu oro agora, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfraquecidos, por aqueles, Senhor, que como Arão foram influenciados e acabaram dando espaço, Senhor, à idolatria. Não nos deixa, Senhor. Não deixa, Senhor, que aconteça isso no nosso meio. Eu oro por aqueles que estão se esfriando, Senhor. Que o Senhor possa reacender a chama do primeiro amor no coração deles. Ó Deus,
que possa habitar no coração deles e no nosso a coragem, o amor e o domínio próprio que sempre serão necessários para que façamos a obra de Deus do jeito de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos na trilha correta, pois muitos caminhos parecem bons aos nossos olhos, mas são caminhos de morte. Por isso nos guia, Senhor, como o bom pastor que o Senhor é. Protege esse bairro, Senhor. Temos visto, Senhor, tantas coisas acontecerem desde que nós começamos a pregar o Teu Evangelho nesse lugar. Ó Deus, guarda a vida dos Teus eleitos que estão neste lugar e que eles sejam atraídos, Senhor, pela Tua mensagem. Abençoa, meu Deus, a vida do irmão José, ajuda ele a evangelizar, Deus. Que o Senhor possa, Deus, levantar ceifeiros para estarem juntos com ele, Senhor, nesse evangelismo, onde os Teus eleitos sejam atraídos irresistivelmente pelo Teu chamado e sejam então salvos, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida de todos aqueles que verdadeiramente, Senhor, são do Senhor, como nós vimos aqui. Que cada um de nós possa sair com o nosso compromisso com Cristo reafirmado. Saiamos nessa noite da nossa reunião santa ainda mais motivados a vivermos vidas santas e glorificarmos o nome de Cristo por meio das nossas ações, reações e palavras. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a em tudo e diante de todos evidenciarmos a Tua glória, o Teu poder e o Teu reino. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo, se for para ser do Senhor, tem que ser de verdade.